E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Quantas das vezes nós em casa começamos a nos preocupar com quantas coisas e detalhes e nos esquecemos da boa parte? Quantas outras vezes desejamos ser apenas Maria e esquecemos de ser Marta? Outras ainda, estamos tão afadigadas sendo Marta que esquecemos que podemos também ser Maria. Qual é o equilíbrio entre essas duas pessoas? O que Deus realmente quer nos dizer e nos trazer a reflexão através destes versículos? Porque Deus quis, por inspiração, nos fazer lembrar de tudo isso? Qual a aplicação que tem esses versículos na vida de um cristão? Eu gostaria de refletir um pouco sobre isso e trazer para vocês, irmãs, um pouquinho sobre o que a gente compreende sobre esses versículos, o que eu entendo e o que outras pessoas entenderam também. Jesus amava Marta e Maria. Ele amava tanto elas quanto o seu irmão, a ponto de pousar na casa delas e falar com elas, algo que era bem difícil entre os judeus. Mas vejamos, Marta era uma mulher que estava ali afadigada com coisas da vida, estava buscando servir a Deus, servir ao próprio Cristo, ao próprio Deus, porém ela deixou que aquilo fosse maior, aquele momento, aquela preocupação do servir se tornou um peso e um fardo. Cristo não está repreendendo Marta por ela fazer seus afazeres de casa. Cristo não está repreendendo Marta dizendo que Maria é superior a ela ou escolheu algo que ela deveria ter feito. Não. Cristo repreendeu Marta porque Marta estava fadigada. Ela estava ansiosa, preocupada com as coisas da vida e se esqueceu qual era o propósito do seu serviço. O propósito do seu serviço era servir a Deus. E é essa a repreensão que Deus faz à própria mulher. Maria escolheu a boa parte não porque ela estava sentada aos pés de Cristo, ouvindo o seu falar e o seu ensino. Ela escolheu a boa parte simplesmente porque ela não deixou que outras coisas tirassem o seu coração do foco principal. Muitas das vezes nós deixamos que as preocupações da casa, os nossos deveres, tirem a gente do foco principal, do que realmente importa, que é servir a Deus. Nós deixamos que a nossa mente vagueie, o nosso coração saia do propósito divino e começamos a murmurar, a ficar ansiosas e preocupadas com tantas coisas que nos seguem. Nós tiramos de nós mesmas a calma, porque nós tiramos o foco e o olhar da cruz, a cruz de Cristo que foi deixada para nós, para nos fazer melhores, para nos fazer mulheres cristãs verdadeiras. Não é sobre sentar aos pés de Cristo e passar o dia inteiro lendo as Escrituras ou estudando teologia. Isso não importa para Deus se o seu coração não estiver no foco certo, se o seu olhar não estiver no lugar certo, que é servir. Servir ao próximo para servir a Deus. Servir aos que estão ao seu redor para poder cumprir a palavra do Senhor. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E qual é essa uma só? Servir, amar ao próximo como a si mesmo. Cristo aqui estava lembrando Marta do propósito divino para as pessoas. Servir ao próximo, fazer amizades, amar, cuidar, estar junto. Tudo isso cumpre o propósito divino para nossos lares e para as nossas igrejas. Não adianta você limpar a sua casa se ninguém pode usar essa casa. Se todas as pessoas que estão dentro dessa casa se sentem um fardo na sua vida, se sentem tristes
porque afinal de contas, a mãe não está bem. Não adianta também você fingir, colocar um sorriso no rosto e por dentro estar queimando de raiva porque tirou seus olhos da cruz. Também não adianta passar o dia inteiro cuidando, sem nem olhar nos olhos dos seus filhos, sem nem abrir a palavra com eles, fazer uma oração, ensiná-los os caminhos do Senhor. Nada disso vale, porque nesse momento tu tirou os olhos da cruz e se esqueceu que somente uma coisa é necessária. Não é sobre dar conta para ninguém, porque nós não damos conta para ninguém, essa é a verdade. Ninguém deve nada para nós. Nós não devemos nada para ninguém. Precisamos nos libertar desse pensamento que foi ensinado para nós, de que nós vivemos por causa dos outros e que os outros vivem por causa de nós, porque isso não é verdade. Deus nos mandou amar ao próximo, não viver pelo próximo. Amar ao próximo significa estar disposto a se doar, a servir, a cuidar, sem receber nada em troca. Significa fazer parte de uma família e cuidar de cada um, não porque é necessário ter filhos, não porque a gente quer ter filhos, mas porque é através de servir aos nossos filhos que os nossos pecados ficam expostos e Deus pode trabalhar dentro de nós. É uma vocação, e como toda vocação também é um caminho de santidade, e sendo um caminho de santidade é por onde Deus trabalha no nosso coração para nos fazer pessoas melhores, para nos dar a liberdade, a verdadeira liberdade cristã. Nós não somos livres quando somos servos. Nós somos livres apenas para fazer aquilo que Deus permite que nós façamos, e Deus quer que nós façamos o bem. Fazer o bem significa colocar ordem, cor, cheiro, cuidar, abraçar, mimar muitas pessoas. Significa cuidar, prestar atenção, ouvir reclamações, buscar conselhos, aconselhar, viver como se fosse realmente uma família. Não esperando que os outros nos deem coisas. Não esperando que os outros façam por nós, mas apenas servindo. E quanto mais nós servimos, mais nós recebemos. Quanto mais nós nos gastamos de verdade, com o coração realmente piedoso, amando e não esperando de volta ou cobrando de volta, mais Deus trabalha no coração dos outros para que eles também nos sirvam, para que eles também nos ajudem, para que eles também estejam conosco. Maria escolheu a boa parte e essa parte não podia ser tirada dela. E que boa parte que era essa? Servir a Deus acima de todas as coisas. Devemos servir a Deus e amar a Deus e fazer as coisas para Deus acima de todas as coisas. Acima dos nossos filhos, acima dos nossos esposos. Deus condena a idolatria. Eu não faço igreja porque lá tem pessoas que eu amo. Eu não faço igreja porque lá eu tenho amizades. Eu não faço igreja porque lá eu vou ter algo em troca. Eu faço igreja porque eu tenho que obedecer o mandado de Deus e Deus nos manda fazer igreja. Eu não cuido da minha família apenas pura e simplesmente porque a minha família é maravilhosa, especial e a melhor do mundo. Eu não cuido dos meus filhos porque eles são os mais virtuosos e obedientes. Não. Eu faço tudo isso para a glória de Deus e é assim que nós temos que fazer, é isso o que deve ser o centro de todos. Eu não sou submissa ao meu marido simplesmente porque ele é o melhor marido do mundo ou porque ele é plenamente capaz, mas porque Deus me colocou para auxiliá-lo nessa vida e eu amo o meu marido e a minha submissão, ela não é ao meu marido em si, mas a Deus que está sobre todas as coisas. Assim como eu sou obrigada a cuidar da minha casa e dos meus filhos, porque Deus me chamou para essa vocação e nem todas as mulheres são chamadas para isso, é Deus, como meu Senhor, que me ensina a dobrar o meu coração, a servir, a amar, a abraçar, a cuidar. E mesmo quando eu esqueço disso e tiro os meus olhos da cruz, mesmo naqueles momentos onde parece que realmente eu esqueci de tudo o que tinha aprendido da palavra do Senhor, Deus está ali
pronto a me receber de volta. E ele olha para mim e ele fala: ah, minha querida Marta, estás ansiosa e preocupada com as coisas da vida, mas eu estou aqui. Deus, ele continua sendo fiel mesmo quando nós esquecemos dele. Ele continua do nosso lado. Ele continua olhando para nós, entendendo a nossa dor, o nosso pesar. Ele sabe o quanto é difícil que nós amemos ao próximo. E é exatamente por isso que ele deixou como mandamento, para que nós nos lembremos. E é por isso que ele deixou para nós as Sagradas Escrituras, para que nós nos lembremos, para que nós possamos memorizar, para que nós possamos saber o que é a vontade dele na nossa vida. Deus não quer que nós façamos como Maria, apenas sentados aos pés dele, ouvindo, mas ele quer que nós nos lembremos amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. E a cada copo que a gente lava, a cada chão que a gente varre, nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas. É na harmonia do lar, é no sorriso no rosto, é no amor que transborda no coração, é na comida bem feita, é no tempero bem colocado. É nas noites mal dormidas, é no amamentar, no pegar no colo, no cuidar. Que Deus cuida de nós, que Ele olha para nós e Ele se satisfaz em saber que nós estamos tentando, não perfeitamente, mas nós estamos tentando cumprir o que Ele nos mandou cumprir. Deus, Ele não deseja que nenhum de nós seja pessoas robóticas, que faz as coisas apenas porque, sabe, tem que fazer, embora o princípio da obediência prevê que nós façamos as coisas mesmo quando nós não queremos. Quando nós temos uma rotina, quando nós nos esforçamos, quando nós tentamos deixar o nosso lar sempre arrumado, quando a gente não fica com cenas de crianças mimadas, onde nós fazemos as coisas e começamos a reclamar, falando para Deus: ah, mas eu trabalho e não recebo nada de volta. Que nós fazemos isso de vez em quando. E aí lá vem Cristo falar para nós: ô Marta, coloca os seus olhos de novo na cruz. Olha de novo para mim. Me veja, me sinta. Sinta o cheiro do meu perfume. O fardo de Deus é leve, o jugo de Cristo é suave. Não porque Ele vai tirar tudo da sua vida e deixar tudo fácil. Não porque Ele vai mandar pessoas fazer o seu serviço. A sua caminhada de santidade é sua e de mais ninguém. A sua caminhada de santidade não pertence a mais ninguém. É você quem precisa melhorar, é você quem precisa aprender, é você quem precisa crescer. E louvado seja Deus por isso, pois isso vai nos fazer santas. Não santas para sermos louvados pelos homens da terra, mas santas o suficiente para que Deus, quando nos receber nos céus, com a promessa dele que manda, que deixou para nós dizendo: sede santos na terra como Cristo é santo, Deus vai olhar para nós e falar: você realmente lutou um bom combate. E não foi um covarde que se escondeu. Você buscou aprender e colocar em prática. Ainda que caiu 50 vezes, ainda que caiu 200 vezes, ainda que precisou ser perdoado 70 vezes 7, tu ainda tentou. Levantou a tua cabeça e continuou. Mesmo que todas as noites você passou catando brinquedo, limpando o chão, pegando sujeira, sem ninguém te ver, sem ninguém te dar valor, ainda assim, não é pelos seus esforços que eu vou te recompensar, mas pelo seu coração disposto a olhar para mim e a me servir. Deus não quer a nossa perfeição, mas Ele quer que a gente olhe e Ele quer que a gente observe a palavra dEle. E é isso o que agrada a Deus, é isso que Ele ama, é isso o que Ele quer de todos nós. Deus, Ele quer que sejamos como Maria, que olhava para a cruz e o seu coração estava inclinado para Deus. Como Davi, que foi pecador, mas cujo coração era um coração a Deus. Como Salomão, que foi um pecador, mas cujo coração era um coração inclinado ao Senhor, que buscou a justiça de Deus, a sabedoria do Pai.
Só que muitas das vezes nós nos tornamos Marta e nos esquecemos de olhar para a cruz. Então hoje eu gostaria de convidar você, minha irmã, a olhar para a cruz, a olhar para Deus, a olhar para o divino, o eterno, o Criador, para Elohim, para Hashem, para aquele que nos fez, para aquele que criou todas as coisas, para aquele que nos amou primeiro, para aquele que nos escolheu primeiro, para aquele que verteu o sangue na cruz. E nos lembremos de fazer tudo, por mais difícil que seja, por mais pesado que seja, fazer tudo para a glória de Deus. E se a gente errar, e se a gente fazer qualquer coisa errada, e se a gente esquecer, vamos novamente aos pés da cruz, clamando por misericórdia, dizendo: Pai, eu, um ser humano, falhei, mas Tu, Deus, não falha, Tu és fiel. Oremos e peçamos para Deus: abre a minha mente e o meu coração para a verdade, para que eu possa colocar em prática o que é melhor para a minha família, o que é melhor para a minha vida, o que é melhor para todos nós. E eu tenho certeza de que Deus é fiel e Ele não vai esquecer das nossas orações. Mas lembremos de ter um coração como o coração de Maria, escolhendo sempre a boa parte, olhando sempre para a cruz, chorando sempre aos pés do Mestre e sempre, absolutamente sempre, amando ao Senhor e fazendo tudo para a glória de Deus. Pois somente assim nós realmente nos tornaremos santos na terra. Quanto mais nós buscamos fazer as coisas para a glória de Deus, mais nós vamos nos aproximando do amor dos antigos, dos reformadores, dos puritanos, daqueles que vieram antes de nós, dos pais da igreja, que nos deixaram tantos livros, diários, sermões, com tanto amor, com tantos ensinamentos bons, e nós olhamos para aquilo e falamos: mas o que eles tinham que nós não temos? Na verdade, nada. O que eles tinham era um coração que buscava viver para a glória de Deus. Eles não estavam atrás de sabedoria humana, de teologia, de ficar falando de coisas, mostrando para os outros a inteligência que possuem. Mas eles ficaram a vida inteira dedicando o seu tempo, o seu existir, o seu ser em sacrifício para a glória de Deus. Então sejamos todas assim, queridas irmãs. Santifiquemos o nosso serviço para santificarmos o nosso lar, para santificarmos os nossos filhos, para santificarmos os nossos esposos. E como nós fazemos isso? Servindo para a glória de Deus, servindo para o Todo-Poderoso, servindo porque Ele quer que nós nos servamos a Ele. Ele nos escolheu, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos ama e é Ele que vai estar lá quando ninguém mais estiver. Não façamos nada por amor ao homem ou por amor a qualquer pessoa, mas primordialmente a Ele. E quanto mais amamos a Deus, mais amamos ao nosso próximo. Porque nós entendemos que o princípio da santidade é o servir. Ah, Maria, Maria, sentada aos pés do Senhor servindo. E Marta, querida, sirva ao seu Senhor, abrace ao seu Senhor. Sirva a Ele uma boa comida quente, dê a Ele uma cama gostosa se dormir. Ah, querida Marta, o seu serviço não é em vão. Não fique ansiosa, não fique perdida, não fique preocupada. O Senhor se alegrará com seu serviço, ainda que ninguém te ajude, ainda que ninguém te estenda a mão. É quando tu coloca um cheirinho a mais, um sabor a mais, quando você escolhe a melhor carne para os seus filhos ou o melhor prato para o seu esposo. É quando você limpa a tua casa para receber o seu Senhor lá dentro.
Quando você arruma a sua cama, para que Deus deite nela. Quando você coloca comida, para que Deus coma dela. É quando você limpa o banheiro, para que Deus o use. Não para o homem, mas para Deus, para a glória de Deus. E que nós possamos todos os dias arrumar a nossa casa para o nosso Senhor, como se Ele estivesse ali, sentado naquele sofá, comendo daquela comida, deitando naquela cama, brincando naquele chão. Olhemos para as pessoas dentro do nosso lar como se elas fossem o próprio Cristo e sirvamos com a mesma alegria que nós iríamos servir ao próprio Cristo. Não importa se os outros estão fazendo, não importa se os outros estão ajudando. Nós servimos a Deus e vivemos para a glória dele. Então, minhas irmãs, vivamos para a glória do nosso Senhor, não só hoje, mas para até o fim dos nossos dias, em nome de Jesus. Amém.